E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, após provar que foi vítima de um golpe de Irene na justiça, Aline finalmente conseguirá voltar para suas terras e retoma o seu grande sonho de plantar e colher. Mas essa notícia fará com que um ódio ainda maior nasça do peito de Antônio, e o fazendeiro vai jurar a viúva de morte. Agatha fica cada dia mais fria e calculista e vai armar um plano e vai dar uma ideia terrível pro Antônio conseguir acabar de vez com a Aline. E diz que o fazendeiro precisa acabar com o emocional da viúva, usando aquilo que ela tem de ponto fraco ao seu favor. Caio conseguirá proteger a Aline do primeiro ataque de Antônio, porém o segundo é ainda mais cruel. E Antônio vai torturar a Aline, sem saber que ela está grávida do seu neto. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Rodrigo finalmente conseguir que a Aline retorne para suas terras, após sofrer o duro golpe de Irene e Antônio. Ao receber a notícia do advogado, Aline não consegue esconder a felicidade e diz que esse é o melhor dia de sua vida. Assim que se muda novamente para sua casa com Jussara e João, Aline vai até o campo de suas terras e faz o seu juramento de novo e promete que ninguém nunca mais vai fazer com que ela saia novamente das suas terras. Enquanto isso, na mansão La Selva, o advogado de Antônio avisa o fazendeiro que o juiz deu ganho de causa temporária para Aline enquanto eles esperam por um novo julgamento e permitiu que a viúva retorne para suas terras. Tomado pelo ódio, Antônio dá um murro na sua mesa do escritório. Sem se conformar que Aline conseguiu voltar para casa, ele grita com Silvério e afirma que ele foi muito incompetente ao permitir essa reviravolta inesperada e expulsa o advogado Silvério da sua casa. Antônio anda o mais rápido que pode até a sua sala e liga para o Ramiro. Na ligação, Antônio ordena que Ramiro chame todos os capangas que ele conhece para conversar com ele na sua fazenda. Quando Ramiro e os capangas chegam na casa de Antônio, o Antônio diz: "Tudo bem, eu tenho outro trabalho aqui para fazer com vocês. Aquela desgraçada daquela viúva conseguiu voltar para as terras que são minhas. Isso não vai ficar assim. A gente vai invadir aquela fazenda agora mesmo e vamos acabar com a raça daquela mulherzinha." Ramiro e os capangas concordam com o que Antônio diz. Pegam suas armas e saem em direção à fazenda de Aline. Angelina observa toda a cena atrás da porta e fica horrorizada ao perceber que Antônio não vai desistir até acabar de vez com Aline. Agatha chega na mansão e vê o Antônio saindo de carro com os capangas, já imaginando que este plano não vai dar certo. Por isso, Agatha arma um plano ainda mais diabólico para fazer Aline ficar apavorada e nunca mais mexer novamente com os La Selva. Enquanto isso, nas terras de Aline, a viúva começa a organizar suas coisas para começar a plantar, quando leva um susto ao ouvir barulhos de tiros se aproximando. Ao olhar para trás, Aline vê Antônio com seus capangas se aproximando. Ela sente um frio na espinha ao perceber que seu maior inimigo invadiu suas terras novamente, mas não se deixa abater e pega uma enxada que está do lado para poder se defender. Antônio chega, vê que Aline também está armada e diz: "Olha só a viúva achando que pode me enfrentar dessa maneira? Escuta aqui, garota, porque eu só vou falar uma vez. Vou te dar a oportunidade de você sair andando das minhas terras agora, imediatamente. Porque se você pensar em ficar aqui, eu faço questão de arrancar suas duas pernas." Aline não se intimida com as ameaças de Antônio
e continua segurando a enxada com toda a sua força e rebate. Eu não tenho medo de você, Antônio. Se você quiser me expulsar das minhas terras à força, eu acho bom você fazer logo, porque senão quem vai sair perdendo partes do corpo aqui não sou eu. Antônio ficará vermelho de ódio ao receber a resposta desafiadora de Aline na frente de seus capangas. Com isso, ele levanta o tom de voz, aponta sua arma em direção a Aline e diz que se ela não sair de lá imediatamente, não será apenas a viúva que vai sofrer, e sim toda a sua família. Aline sente seu coração apertar ao ouvir essa ameaça de Antônio, principalmente por estar esperando um filho de Caio, mas também teme pela vida de Jussara e João. Neste momento, Caio chega, se aproxima de Aline para defender a viúva de Antônio e seus capangas. O rapaz corre em direção à amada, enquanto exige que o pai saia das terras da viúva, pois senão vai denunciar o pai para a polícia e vai fazer com que ele seja preso. Antônio encara Caio com um sorriso de deboche no rosto e diz: "Ah, pronto, Caio, você não cansa de ficar correndo atrás dessa viúva? Parece um frouxo. Ela já cansou de dizer que não quer nada com você e você continua defendendo?" Aline dá risada do que Antônio diz. Isso só prova que Caio é diferente do pai e afirma que Antônio não vai conseguir fazer nenhum mal para ela, pois sempre tentou e nunca conseguiu. Antônio exige que seus capangas deixem as terras de Aline e sai do local também, mas não antes de encarar Aline no fundo dos olhos, enquanto jura que vai acabar com a raça da viúva de uma forma ainda mais chocante. Ao ver Antônio se afastando, Aline solta a enxada e abraça Caio, agradecendo pela proteção, e diz que Antônio está cada vez mais sem noção. Mas Caio diz que o pai não vai fazer nada contra ela, pois sabe que ele será denunciado se isso acontecer. Aline diz que não confia no bom senso de Antônio e volta a sentir uma tontura e coloca a mão na barriga ao sentir uma pontada e teme pela vida do seu filho, porque sabe que passar por muito estresse pode colocar o bebê em perigo. Caio segura a Aline para ela não cair no chão e pergunta o que está acontecendo. Aline diz que está apenas nervosa com tudo que está acontecendo e diz que vai para casa descansar um pouco. Caio tenta acompanhar Aline, mas ela não deixa. Ele então decide que precisa fazer alguma coisa para proteger sua amada Aline do pai, porque Antônio está com cada vez mais ódio de Aline. Ao chegar em casa à noite, Antônio dispensa Ramiro e os capangas e decide ficar um pouco sozinho em seu escritório. Agatha percebe que Antônio está inquieto e pergunta para ele se está assim porque o plano de expulsar Aline das terras falhou. Antônio fica surpreso ao perceber que Agatha sabia de seus planos e diz que é melhor ela não se meter nessa história. Agatha diz que quer ajudar Antônio a conquistar as terras de Aline de uma vez e afirma que tem um plano terrível que vai deixar Aline tão desesperada que é capaz dela sair de Nova Primavera no dia seguinte. Antônio fica curioso para saber qual é a grande ideia de Agatha e a megera diz: "É muito simples, meu amor. Você só tá usando a força física para acabar com aquela viúva e tá vendo que ela é dura na queda, mas você não precisa fazer isso. Você pode utilizar o terror psicológico ao seu favor. É só você levar aquela viúva para um lugar bem distante, afastado de todos, e fazer ela sentir o maior medo da vida. E aí você ameaça a família inteira dela e fala o que você vai fazer com cada um deles. Ela vai ficar apavorada." Antônio dá um sorriso ao escutar a ideia de Agatha, mas fica surpreso ao perceber a frieza que a mulher fala sobre Aline e diz: "Eu não esperava ouvir uma ideia dessas vindo de você. Sempre foi tão meiga, mas não posso negar que eu gostei da ideia. Desse jeito aí eu posso fazer aquela viúva se borrar toda
e sumir das minhas terras? A Agatha vai dizer que foi por causa dos anos que ficou presa que a fez ter um pensamento mais frio nesses momentos, e diz que sua paixão por Antônio também é um dos motivos que quer fazer ela ajudar o fazendeiro. Antônio agradece a parceria de Agatha e diz que ela é a mulher de sua vida. Enquanto isso, na pousada, Caio procura Marino para conversar sobre o seu pai. Ele está com medo que Antônio passe de todos os limites e tente acabar com a vida de Aline mais uma vez. Caio conta para Marino que Antônio invadiu as terras de Aline com todos os seus capangas, dispostos a atirar na professora se ela não saísse de lá. O rapaz diz que seu pai está cada vez mais violento e acha que Antônio pode tentar fazer algo ainda mais cruel para Aline. Marino afirma que Antônio vai pagar por todos os seus crimes e garante a Caio que nada de mal vai acontecer com a professora. No dia seguinte, Antônio conversa com Ramiro sobre seu novo plano contra Aline e diz que dessa vez é para pegar pesado com a viúva. Mas sua conversa é interrompida quando seu telefone toca e, ao atender, ouve a voz de Marino do outro lado da linha. O delegado diz que sabe de todas as armações de Antônio contra Aline e que se algo de ruim acontecer com ela e Aline aparecer morta, o fazendeiro será o culpado. Antônio ri da cara do delegado e diz: escuta aqui, ó, eu não tenho medo da justiça porque eu mando nessa cidade inteira há anos e você sabe muito bem disso, que eu tenho telhado de vidro assim como o meu. Então não vem aqui querendo bancar o herói nessa altura do campeonato porque não vai colar. Antônio não espera o Marino responder e desliga o telefone na cara do delegado e volta a planejar seu plano diabólico contra Aline. E afirma para Ramiro que eles vão colocar em prática ao anoitecer. Quando a noite chega, Antônio comemora com Agatha que finalmente vai conseguir se livrar de Aline. E a megera afirma que a viúva vai sair tão horrorizada que nunca mais vai querer cruzar seu caminho com os La Selva. Antônio sai de casa para encontrar Ramiro e seus capangas e eles vão em direção à casa de Aline. Enquanto isso, em sua casa, Aline termina de tomar banho e coloca João para dormir. A viúva passa a mão na sua barriga e lamenta pelo fato de seu filho estar chegando em um mundo cheio de violências e injustiças. Com o cansaço do dia, Aline deita na cama e dorme rapidamente. Durante a madrugada, Antônio estaciona seu carro próximo à casa de Aline e ordena que Ramiro sequestre a viúva sem deixar rastros. Ramiro obedece à ordem do patrão. Desce do carro e caminha até chegar embaixo da janela do quarto de Aline. Ramiro entra no quarto e coloca um lenço com sonífero no nariz de Aline, que acorda assustada ao perceber que o peão está em seu quarto, mas não consegue reagir a tempo e desmaia. Ramiro leva Aline para o carro no seu colo e coloca ela no banco de trás, junto com os outros capangas. Eles partem com o carro em uma estrada de terra escura. Alguns minutos depois, Antônio para o carro em um galpão abandonado, longe de tudo e de todos, e ordena que os capangas coloquem Aline dentro do local amarrada. Ramiro pega Aline pelo colo novamente, coloca a viúva sentada em uma cadeira e a amarra com uma corda. Antônio observa Aline naquele estado e aponta uma arma para ela com desejo de dar um único tiro e acabar com aquela situação. Mas se lembra do que Agatha disse e que ele precisa aterrorizar a viúva para ela nunca mais ter coragem de enfrentar ele. Antônio pega um balde cheio de água e joga a água com toda a força em cima da Aline para acordar a viúva. Aline acorda com um susto e engasga com a água. Ela olha desesperada ao seu redor e percebe que está em um lugar escuro e deserto com Antônio e seus capangas. A professora olha para o Antônio completamente assustada, enquanto o fazendeiro ri da cara da viúva e diz, se aproximando do rosto de Aline: "Cadê toda aquela sua pose de que pode me enfrentar, hein, viúva? Não tô vendo essa marra toda aqui. Será que é porque você tá vendo que quem manda aqui sou eu
E você não é ninguém? Tão ninguém que eu posso te dar um tiro agora mesmo e ninguém nunca mais vai te achar. Aline chora de desespero e implora por misericórdia, dizendo que Antônio vai se arrepender durante toda a sua vida se fizer algo contra ela ali. Antônio ri da cara de Aline e diz que nunca se arrependeu de ter matado alguém e dá um tiro pro alto. Aline leva um susto com o disparo. Pensa em contar que está grávida de Caio e se Antônio matar ela, vai estar matando seu tão sonhado neto. Porém decide não falar nada, pois teme que Antônio fique com ainda mais raiva no momento e ache que ela é mentirosa. Aline continua chorando desesperada e pede para Antônio poupar sua vida, pois pode fazer tudo o que ele quer. Antônio então diz: isso quer dizer então que você vai sair das minhas terras de uma vez por todas, certo? E eu acho bom você fazer isso amanhã mesmo, porque se eu tiver que botar as mãos de novo em você pra fazer você entender isso, eu acabo não só com você, mas com o seu filho, com a sua mãe, eu acabo com a família toda. Tá me entendendo? A Aline mal consegue pronunciar uma palavra direito de tão desesperada que está. Ela apenas concorda com a cabeça e começa a tremer de nervoso. Em meio aos soluços ela diz: para, pelo amor de Deus, não faz nada com a minha família. Eles não têm culpa de nada. Eu faço tudo o que você quiser. Ainda mais cruel do que já estava sendo, Antônio coloca a arma no meio da testa de Aline, fazendo com que a professora arregale os olhos. E no momento que aperta o gatilho, o Antônio desvia a arma pro lado, fazendo com que o tiro acerte a parede do galpão. Aline dá um grito de desespero e começa a ficar tonta. Antônio dá um sorriso maldoso ao ver o estado da viúva e manda Ramiro deixar Aline em qualquer lugar da estrada, pois percebeu que ela aprendeu a lição. Ramiro obedece às ordens de Antônio e carrega Aline de volta para o carro, que não consegue nem se mexer por estar em estado de choque. Antônio estaciona o carro em um local deserto da estrada e Ramiro larga Aline sentada no acostamento, chorando de desespero, sem ter como voltar para casa. Ao ver a cena, Ramiro sente um aperto no coração e pergunta ao Antônio se a Aline vai ficar bem. Antônio vai dizer ao Ramiro que não tá nem aí pra viúva, mas se ela for tão forte como diz ser, vai chegar bem em casa. Ramiro volta pro carro e eles seguem de volta pra fazenda, deixando a Aline abandonada na estrada. Aline observa o carro ficando cada vez mais distante e tenta se recompor para voltar para casa. A professora dá um grito de desespero e passa a mão em sua barriga, com medo de perder seu filho por causa do estresse. Após sofrer uma verdadeira tortura de Antônio, Aline começa a caminhar pela estrada aos prantos, enquanto pede por proteção divina para que consiga chegar bem em casa. Enquanto isso, Jussara está cada vez mais aflita em casa ao perceber que Aline sumiu e teme que o pior possa ter acontecido com a filha. Quando Caio chega, ele tenta acalmar Jussara e afirma que vai encontrar Aline com a ajuda de Marino. No momento em que Caio vai ligar para pedir socorro a Marino, Aline chega completamente surrada em casa e desaba no chão ao abrir a porta, chorando, agradecendo por estar viva. Caio e Jussara correm para acudir Aline e perguntam o que aconteceu com ela. Aos prantos e com muita dificuldade de falar, Aline diz: seu pai, Caio, seu pai é um monstro. Ele me levou para um lugar deserto longe daqui, me ameaçou de todas as formas possíveis. Ele me torturou, apontou uma arma para mim, dizendo que ia matar toda a minha família se eu não sair das minhas terras, pois ele me largou no meio da estrada, no meio de um lugar nenhum. E eu vim andando até aqui. Eu não aguento mais. Jussara fica horrorizada com as palavras de Aline, enquanto ajuda a filha a se sentar no sofá e diz que eles precisam sair de Nova Primavera antes que uma desgraça aconteça. Caio fica com ódio de Antônio ao perceber que seu maior medo se tornou real e ele passou de todos os limites. Com sangue nos olhos, Caio diz a Aline que é capaz de fazer qualquer coisa para proteger a amada e vai resolver isso agora mesmo. Aline tenta falar pro Caio não fazer nada, porque o Antônio é muito perigoso,
Mas o rapaz não escuta e sai da sua casa com toda a pressa. Enquanto isso, na mansão La Selva, Antônio comemora o sucesso do seu plano com Agatha e afirma que agora Aline vai sair das terras porque tem certeza que ela não vai mais desafiar o homem. Mas a comemoração dos dois é interrompida com a chegada de Caio, que arromba a porta da mansão com toda a sua força, enquanto enlouquece de ódio do pai. Antônio se assusta com a chegada do filho e pergunta o que está acontecendo. Tomado pela força do ódio, Caio saca uma arma, aponta para Antônio e diz: "Seu maldito, como é que você teve coragem de torturar a Aline dessa forma? E se ela morresse naquela estrada? Como eu pude te defender e te idolatrar por tanto tempo? Eu vou acabar com você agora." A Agatha se assusta com a reação de Caio e entra na frente de Antônio para proteger o fazendeiro e diz que não vai permitir que o filho atire no pai. Será que Caio vai vingar a Aline e proteger a amada do seu pai? Escreve aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.